Um dos assuntos mais controversos da nossa República, que tem várias controvérsias, né? Apesar de tentarem vender para a gente sempre que o Brasil tem a melhor Constituição do mundo, a melhor República do mundo, nada disso é verdade. De cara, você tem que perceber que a nossa famosa Constituição Cidadã, como eles costumam dizer, é uma mentira, é uma balela e é uma confusão tremenda. Tá? Primeiro, por causa da concentração de poder no Estado, no governo federal. Os governos estaduais têm muito pouco poder em relação ao governo federal. É tudo muito centralizado, o que é muito típico de regimes socialistas e não das verdadeiras repúblicas, tá? O que acontece nos Estados Unidos é o exemplo máximo da independência nas pontas, onde as pontas, os estados, os municípios, têm mais poder até do que o governo federal. E isso está absolutamente correto. Quanto mais você descentraliza o poder, melhor você é capaz de gerir, de administrar uma nação, um povo, né? Aquela coisa toda. O que eu quero falar hoje aqui para vocês, dessas distorções, né? Que eu já gravei alguns vídeos falando de alguns desses assuntos. Mas vou falar hoje sobre o chamado voto proporcional. Porque outra das mentiras que se conta no Brasil é que existe uma isonomia no acesso à política, a participar. E isso é mentira, totalmente mentira. Né? Eu já comentei, inclusive, aqui sobre o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, a verba que o Estado brasileiro dá aos candidatos para que eles concorram a cargos públicos. É uma mentira que aquilo ali propicia uma isonomia, uma equidade e evita que empresas poderosas e muito ricas acabem com muito dinheiro definindo quem são os candidatos que serão eleitos. Então, na intenção de evitar esse excesso de dinheiro de algumas empresas, se criou o tal do fundo eleitoral, que acabou trazendo uma distorção muito grande com ele. Mas isso é papo de outro vídeo aí, procura aí que você vai achar. Nesse daqui eu quero falar do voto proporcional, que é outra grande mentira, né? Porque todo mundo imagina que quando vai à urna e vota e o seu candidato é o mais votado, automaticamente ele estará é um dos mais votados ou tem uma votação expressiva, automaticamente ele estará no cargo que você desejava para ele. Só que não é verdade. Não é nada assim que a coisa funciona. A coisa não tem essa linha direta. Existe o voto majoritário, que é o voto do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, onde aí é uma linha direta. Os mais votados serão eleitos presidente, governador e prefeito. Só que nas câmaras, no Senado, nas câmaras federal, estadual, municipal, existe o tal do voto proporcional, que não passa de um grande embuste, de uma grande enganação, que entrega a eleição no Brasil aos partidos eleitorais, que é uma coisa que eu tenho certeza que 99% dos brasileiros abomina, odeia, porque sabe muito bem que aquilo ali é só um jogo de interesses dos mais medonhos, dos mais escusos possíveis. Né? Mas é isso que acontece. Quando você vai para a urna e faz o seu voto e o seu candidato é muito votado, ele não está necessariamente eleito. Não está. Por quê? Porque primeiro eles fazem um somatório dos votos válidos, tirando brancos e nulos, e distribuem essa quantidade de votos pelo o número de cadeiras, número de locais, de lugares nas câmaras, tá? Então você tem aí um coeficiente, que é o chamado de coeficiente eleitoral, um índice que determina a proporcionalidade entre a quantidade de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, tá? Depois disso, o que acontece? Os partidos vai ser feita a distribuição dos votos pelos partidos. Não se fala ainda em candidato. Isso vai ser distribuído pelos partidos. Então, por exemplo, um partido que teve, não interessa em quem você votou, tá? Você votou em qualquer um lá que você acha sensacional. Naquele momento, o nome dele não interessa. Interessa que você votou naquela legenda. A legenda daquele seu candidato vai ser somada. Vai ter feito um somatório das legendas de votos por legenda. Tá? E aí, então, você vai ter um novo coeficiente, que é o coeficiente do número de eleitores em função do número de cadeiras, tá? De votos
e cadeiras. Eu espero estar tentando ser claro sem complicar muito, estou tentando simplificar. Conclusão, então um determinado partido que no total de votos em candidatos ou em legendas somou, vamos supor, 50% do total de votos válidos, ele terá 50% das cadeiras, dos lugares na Câmara. Se ele tiver 30%, ele vai ter 30% das cadeiras, e assim sucessivamente. Tá? Isso é o primeiro ponto. Aí depois você vai ter dentro de cada partido a proporcionalidade dos candidatos. E com isso, você, sem perceber, você é enganado em um partido que tem, por exemplo, um candidato muito forte. Né? Vamos imaginar um candidato. Vamos imaginar que o Pablo Marçal, ao invés de ir para a prefeitura, ele fosse vereador. Tá? Ele rebocaria votos absurdamente. Ele seria um campeão de votos sem dúvida nenhuma, todo mundo ia votar nele, né? E o que acontece? Você diz, não, o Pablo Marçal está eleito. Tá, o Pablo Marçal provavelmente estará eleito, apesar de que ele estaria num partido muito pequeno, que eu não sei se na distribuição total ia ter lugar, hein? Cuidado com isso. Mas vamos dizer que ele tivesse um partido com o mínimo de representatividade. Ele até estaria eleito. Vamos dizer que ele tivesse num partido grande. Ele no partido grande. Ele rebocando aquela quantidade de votos e o partido explodindo de votos no total da legenda. Sabe o que aconteceria? O partido colocaria com os votos do Pablo Marçal um fulano de tal que às vezes ninguém quer, que ninguém gosta, mas que o sistema quer lá sentado na Câmara, seja na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Estaduais, na Câmara de Deputados Federais, não importa. Entendeu o que eu estou explicando para vocês? Eu espero ter sido claro. Tá? Depois que você tem o coeficiente por partido, ou seja, a quantidade proporcional que os votos daquela legenda dão para um determinado partido, você vai ver dentro do partido quais candidatos têm uma expressão maior. Se os votos de algum candidato deu muito mais votos a um partido do que os candidatos mais votados, eles trazem os candidatos que eles querem. Então você fica surpreso de reeleições de gente que ninguém gosta. E você, mas como é que esse cara, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, meu Deus, Arthur Lira, e sei lá mais quem, né? Essa cambada aí que não sai do poder, não sai da Câmara. E você, mas quem foi que votou nesse cara? Tem sempre essa pergunta, né? Mas quem votou em Renan Calheiros? Quem é que vota em Renan Calheiros? Não é possível, né? E outros mais, né? E outros, os exemplos não faltam. De onde vêm esses caras que ninguém vota? Eles vêm do sistema do voto proporcional, que até elege os ponta de lança, aqueles que foram extremamente votados, mas deixa a margem para o partido colocar quem eles quiserem com a sobra de votos daquele supervotado. Tá? Então, a eleição de um Pablo Marçal, de um Jair Bolsonaro, né, para não ficar preso a alguém assim a um nome exclusivo, né, mas de um filho do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, no reboque dos votos desses super votados, entra uma série de gente que o povo brasileiro não suporta, não gosta, não atura e não quer mais lá representando a política brasileira. Eu espero ter traduzido de uma maneira mais simples possível esse assunto, que é um assunto realmente muito complexo, muito confuso, tá? Mas que é muito importante você entender que muita gente, que talvez até a maioria que está na Câmara de Deputados Federal, Câmara de Deputados Estadual, Câmara de Vereadores, não foi eleito pelo povo, foi eleito por uma estratégia do voto proporcional. Até a próxima.